O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos traz um certo lamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está comovido diante da cidade santa de Jerusalém. Ele está triste, por um lado, porque por volta do ano 70, Jerusalém seria invadida, seria destruída, o templo mais uma vez reduzido a ruínas, e depois, e aqui talvez o motivo mais forte da sua comoção, porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que foi visitada, não reconheceu a chegada dele, do Messias esperado. E por isso ele vai dizer: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Jesus se lamenta, porque o povo se mostrava indiferente a ele. Hoje, se nós pararmos para pensar, nosso Senhor talvez se sinta da mesma forma, diante da indiferença de tantas pessoas à fé, a Ele, à pessoa dEle. Daqui a pouco nós estaremos celebrando o tempo do Advento. Advento quer dizer vinda. Nós sabemos que o Senhor veio uma primeira vez no Natal, sabemos que Ele virá gloriosamente no final dos tempos, mas nós sabemos que o Senhor constantemente vem ao nosso encontro. Ele nos visita a cada instante, de maneira sublime e excelsa na Eucaristia, mas nos visita de tantas formas, e sempre corremos o risco de não reconhecê-lo, de não identificá-lo. Por quê? Porque o coração às vezes se torna duro, se torna frio. Por isso a aclamação do Santo Evangelho cantava no seu versículo: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Nós corremos sempre o risco de ter o coração insensível, fechado, e não acolher a voz de Deus. O Senhor nos chama hoje à fidelidade. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Macabeus. Nós sabemos que os judeus, quando o livro foi escrito, estavam sendo perseguidos. Tinha um rei tirano, Antíoco IV Epifânio, se não me falha a memória, no segundo século, aproximadamente antes de Cristo, começa a tentar forçar os judeus a negarem a fé. E aqui o livro relata o martírio dos irmãos Macabeus.
E todos eles permaneceram fiéis à aliança, conservaram a religião dos seus pais, seguindo firme na aliança que Deus havia feito com o povo judeu. E uma das coisas mais bonitas, ao lado da fidelidade deles, o testemunho da mãe, que os incentivava a permanecerem firmes na fé, certos de que Deus os recompensaria, ainda que os homens tirassem a sua vida. Deus os recompensaria, Deus lhes daria a vida. É, no Antigo Testamento, um livro que claramente fala da ressurreição dos mortos. Assim, queridos irmãos e irmãs, continuemos no nosso caminho. Peçamos a Deus nosso Senhor a graça de não sermos indiferentes ao tempo da visita dele. E esse tempo é agora, é hoje, é a cada instante. O Senhor constantemente vem ao nosso encontro e nos convida a segui-lo com fidelidade. Que o Senhor nos abençoe, que a Maria Santíssima, nossa mãe, possa nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, e ela, sempre fiel, nos ajude a conservar a nossa fidelidade e o nosso amor. Se o amor continua vivo, se o amor está vivo, a fidelidade acontece como consequência lógica. Peçamos a graça de amar e de sermos fiéis a nosso Senhor.